Muito boa noite para você que nos acompanha em mais uma transmissão do IES Objetivo, Inteligência Emocional Saudável. Nós estamos aqui para mais um encontro da nossa jornada Adolescência Sem Segredo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para que você fique por dentro de todas as notificações do nosso canal e não perca nenhum episódio da nossa jornada. Se você não acompanhou as outras aulas, aproveite, enquanto ainda estão no ar, aproveite, vai ali, se inscreva no canal, participe dos outros encontros que já ficaram gravados aí no canal também, para que você possa seguir essa trilha conosco de forma mais proveitosa. Quero fazer um convite também a você que tem nos acompanhado, você pai, você mãe, você educador, de sugestões de temas para a nossa jornada da adolescência. Você pode sugerir os temas dos nossos próximos encontros, inclusive sugerindo também a participação de novos convidados para que a gente possa tornar ainda mais frutuoso os nossos encontros, as nossas aulas. Lembrando sempre que você é a peça fundamental para que o nosso encontro seja ainda mais abrilhantado e possa acontecer de forma ainda mais qualificada, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a vida biológica e a vida biográfica do ser humano. Lucas, o que é que isso tem a ver com adolescente? Ora, você já deve ter ouvido alguma vez na vida aquela frase, ou você dizendo, ou você já ouviu dizer para você mesmo: por que você não cresce e aparece? Não é assim? Eu me lembro que ali na adolescência muitas vezes a gente queria fazer coisas ousadas, né? Coisas que achávamos ser um pouco mais corajosas, cheios ali do ímpeto que todo adolescente possui. E às vezes ouvíamos de algum adulto ou algum ancião que nos dizia, às vezes até de forma mais repreensiva: por que primeiro você não cresce e aparece para depois realizar esse intento? Não é assim? Pois é. E isso é uma verdade. Todos nós fomos feitos para crescer e aparecer de alguma maneira. O ser humano ele foi feito para exercer essa máxima na vida. Nós não estamos nesse mundo apenas para nascer, desenvolver, crescer e morrer. Essa seria naturalmente uma vida puramente biológica. E o que acontece quando a gente só vive uma vida biológica, ou seja, movidas somente pelo sentido, movidas somente por aquilo que é externo a nós? Nós nos entristecemos, porque eu e você fomos feitos para mais, fomos feitos para além disso. E aqui entra uma realidade muito importante. Por que as pessoas precisam, além da vida biológica, de uma vida também biográfica? O que é essa vida biográfica? O que é esse grande ensinamento para a vida do jovem, do adolescente, que está ali no auge, no ímpeto da sua força física, mental, né? E muitas vezes ali pulsando por dentro também o desejo de desbravar o mundo, da novidade das coisas, dos sonhos, das fantasias, das ilusões também. O que é esse motor que precisa ser ajustado dentro de nós para que a gente possa crescer ainda mais com as emoções saudáveis? É a vida biográfica. E a vida biográfica é fazer alguma coisa que realmente preste nesse universo, para que esse universo, depois da sua morte, possa lembrar de você. E por que as pessoas se recordam umas das outras? Porque nós nos movemos através da memória das grandes recordações, dos grandes nomes que passaram pela nossa vida. São nomes que nos inspiram. Eu quero fazer esse exercício com você brevemente nesse momento. Pensa aí, brevemente, pelo menos 3 nomes que marcaram a sua adolescência, a sua juventude. Pensa no semblante dessas pessoas, nos dizeres que marcaram talvez a sua vida, da boca dessas pessoas, que inspiraram você a, quem sabe, ser aquilo que você é hoje. Quem são essas pessoas? Talvez fazem parte da sua família, talvez são celebridades, talvez são pessoas que momentaneamente passaram pela sua vida, mas que de alguma maneira também inspiraram você, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja a ser o homem que você é, a mulher que você é, enfim. Pense em pelo menos 3 nomes dos quais, sempre que provocado a uma vida de perseverança, de constância, de realizações, você sempre se lembra dessas pessoas. Ou talvez pessoas de grandes valores, pessoas que você traz consigo na memória, na recordação, que lhe ensinaram os valores que você tem hoje como caríssimos na vida.
A educação, desde a antiguidade, sempre quis elevar o homem a isso. Se você pegar ali as grandes epopeias, as grandes jornadas de Ulisses, a Odisseia, enfim, as grandes jornadas que os gregos cantavam são alegorias que manifestavam, no fundo, a nobreza do homem, a parte mais bela do homem, que era aquilo que permanecia mesmo depois da sua morte. Os grandes heróis da Ilíada, os grandes heróis da Odisseia queriam ter os seus nomes cantados, muito embora eles não tivessem ali grande prezar, né, pelos valores ou mesmo por uma vida virtuosa. O que importava para eles era realmente a hombridade, era realmente o heroísmo. E, no entanto, quantas pessoas fizeram parte da sua vida, da sua casa, da sua família, que você carrega no coração, na memória, e que, por vezes, educou você, mesmo sem você ter conhecido. As pessoas utilizavam das palavras sábias desses antepassados para poder continuar a educação da sua geração. Isso é muito comum no nosso meio. E a educação desde sempre foi assim. A entender que quando as luzes se apagarem nessa vida, você poderá ter deixado algo de verdadeiramente bom para as outras gerações. Era isso que sempre contava na educação de um bom homem, na educação de uma boa mulher. Aqui nós entramos no âmbito mais importante que muitas vezes a nossa sociedade se esquece: o caráter. Como é importante a formação do caráter de uma pessoa. E de alguma maneira, quando o homem para de relembrar, para de fazer recordações, ele se esquece da sua própria história, ele se esquece da sua própria origem. Se você não se recordasse dessas pessoas, ou menos dessas 3 que nós realizamos no exercício inicial da nossa aula, o que seria da sua vida? Será que você estaria onde você está hoje? Se os grandes lemas da sua vida, se as grandes pessoas que inspiraram a sua vida não existissem, será que eu e você estaríamos onde estamos hoje? E essa é uma das grandes crises do mundo contemporâneo. Quando o homem se encontra diante da sua própria finitude, da morte, por exemplo, ele passa a enxergar como foi sua vida. Quer dizer, eu vivi só pelos sentidos, sem dar sentido às coisas que eu realizo, ou eu realmente vivi por algo que deu sentido à minha vida toda? Você já deve ter ouvido falar que nós estamos com o século, né, que possui em si o grande mal desse século: a depressão, as neuroses, as crises, os pânicos, enfim. E tudo isso tem um grande cerne, tem um grande eixo, que é o vazio existencial. E quando nós fazemos a revisão de vida, pela qual todos nós passamos mais cedo ou mais tarde, às vezes nós nos deparamos com esse vazio existencial. E esse vazio é justamente a incapacidade da gente responder aquela pergunta: de tudo o que eu faço e realizo hoje, o que realmente faz sentido? O que realmente ficará para a posteridade? Eu faço essa pergunta a você. De tudo o que você faz, de tudo o que você realiza, desde o momento que você acorda até o momento que você coloca a cabeça no travesseiro para dormir outra vez, o que é que realmente faz sentido? O que é que realmente, quando você realiza, você faz, você também se sente realizado fazendo? Porque você sabe que é algo útil, porque você sabe que é algo que, certamente, depois que as luzes desse mundo se apagarem, permanecerá até mesmo para a posteridade. E um exercício que ajusta muito essa coisa dentro de nós é o necrológio. Não sei se você já ouviu falar sobre o necrológio, que é a seguinte reflexão: se hoje fosse o seu velório e se você fosse capaz de ver a si próprio, o que você diria de si mesmo para as pessoas? Você poderia dizer: credo, Lucas, falando de velório hoje, morte, né? Cresça e apareça, o que é que tem a ver com esse tema? Olha, a honra da gente poder dar a alguém diante da morte chama-se velório. Estar diante dessa perda é muito importante. Nunca privar ninguém desse momento. Todos precisam passar por essa realidade de reflexão. Por quê? Porque o velório é o primeiro balanço da nossa vida biológica e da nossa vida biográfica. Quando nós estamos diante de alguém que terminou a sua caminhada nesse mundo,
quando chegou ao fim a sua caminhada nesse mundo, quando nós olhamos para alguém ali num caixão, por exemplo, imediatamente, inevitavelmente, nós passamos por essa reflexão. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que realmente hoje faz sentido para mim daquilo que eu realizo? É o momento que você pode refletir sobre a sua própria existência, antes da hora derradeira. Porque quando ela chegar, o que é que a gente pode fazer? O que é que alguém pode fazer diante desse momento, diante dessa hora? Absolutamente nada. Todos nós, poderosos, os mais frágeis, aqueles que possuem algo, aqueles que nada possuem, no fundo, têm o mesmo destino. Todos nós sabemos dessa realidade, temos convicção dessa realidade. E, no entanto, mesmo sabendo que passaremos dessa vida, por vezes nós não damos sentido a ela. E quantas são as pessoas que chegam no final da própria vida com um vazio existencial muito grande, olhando para trás e não vendo sentido nenhum naquilo que fez, naquilo que realizou. Tudo bem, se você não gosta de pensar no fim das coisas, se você se acha muito jovem para isso, então, ao menos toda noite, 2 ou 3 minutos antes de você dormir, faz esse balanço também. Vida biológica ou vida biográfica? O que é que está pesando mais? Será que eu estou vivendo uma vida desleixada, por viver? Ou realmente eu estou fazendo algo de útil nesse mundo para que eu possa deixar como legado da minha própria história, da minha própria vida? Para que outras pessoas possam ser educadas através da minha própria vida. Talvez nem tanto daquilo que você fala, mas daquilo que você é, da sua essência. Hoje a gente vê um adolescente que passa 8 horas do dia dele jogando videogame e a gente se pergunta, onde é que está a vida biográfica desse sujeito? Como ajudar um adolescente a crescer e aparecer de verdade? Como ajudar um adolescente para que não caia num vazio existencial? Esse é o desafio da gente se tornar gente de verdade, de se tornar pessoa nesse mundo. E eu queria deixar para você essa reflexão junto do seu filho, para você entender e, quem sabe, ajudá-lo dentro da sua casa. Olha, 14 anos de idade já se pensa na vida adulta. Não se pode mais pensar na vida infantil, na vida de criança. Com 14 anos de idade, o seu filho ele deve fazer essa passagem de forma segura, Pai e mãe de adolescente precisa embasar mais as suas falas nos porquês das coisas. Porque é assim, a criança não precisa muitas vezes dos porquês. Você está ali, dá uma ordem, dá um comando, já é realizado e pronto. Agora, para que a sua autoridade na adolescência possa ser exercida, você precisa de referências lógicas. O adolescente ele é mais questionador, Por isso essas reflexões um pouco mais profundas, elas são importantes para o adolescente também. Às vezes a gente subestima demais o adolescente, por um lado ou por outro, ou porque super protegemos ele, ou porque desvalorizamos demais. E ambos são desvalorizações, Quando você nega as capacidades do seu filho, achando que ele não é capaz de realizar as coisas sozinho, por exemplo, seja por um lado super protetor, ou seja porque você não acredita nele mesmo, ambas as situações são desvalorização do adolescente. O adolescente ele precisa de pais fortes, dinâmicos, espertos, afetivos, Assim deve ser um pai e uma mãe hoje. Isso porque existe uma concorrência, a gente já falou isso aqui, muito grande com as outras lideranças e influencers hoje. Aqui está a grande necessidade da nossa formação. Então, na adolescência, por exemplo, nós sabemos que precisamos de menos ordem e mais reflexão. Quanto mais você levar um adolescente à reflexão, à profundidade, mais ele vai crescer com você. Aqui eu tenho uma dica muito importante. Em decisões mais difíceis, um dos dois, ou o pai ou a mãe, sai com o filho para explicar por que não e por que sim das coisas. Por exemplo, o filho fez um pedido que os pais não concordam em autorizar. Lembrando sempre, aquilo que os pais decidem não se desdecide. Vamos inventar essa nova palavra, Quer dizer, aquilo que vocês combinaram, combinado não é caro, a gente já falou aqui nas aulas também, não coloca o pai contra a mãe contra o pai, Então, a coisa mais ruim numa educação é quando o filho vem encontrar a autoridade, de um pedido para o pai ou para a mãe e ambos dizem,
Pergunta para o teu pai, pergunta para a tua mãe, né? Não, se a mãe ali não sabe a resposta para dar a resposta de imediato, e você não precisa ter isso também, né? Você não precisa dar a resposta de imediato em absolutamente nada. E se você tem alguma dificuldade de dar essa resposta ali de momento, consulte o seu marido, consulta a esposa e depois juntos dão a resposta ao filho. Se é uma decisão um pouco mais delicada, né? Se é um não que você sabe que vai decepcionar ou até mesmo frustrar um pouco mais ele ou ela, o seu adolescente, chama ele para sair, conversa com ele num outro ambiente, né? Para que também esse ambiente diferenciado possa ajudá-lo na reflexão. E, sobretudo, explique o porquê do não. O adolescente ele precisa dessa explicação, diferentemente da criança, como a gente já falou. E para você exercer essa autoridade, é preciso você obter esse prestígio, através das virtudes que a gente vai adquirindo. Por isso que a gente percorreu as aulas sobre as virtudes também, né? O pai e a mãe devem ter sempre um amor demonstrado como critério para se obter respeito. A segurança e a firmeza traz isso. Quando que um pai e uma mãe estão preparados? Quando eles amadurecem, né? Quando eles dizem com segurança e firmeza, porque eles têm conhecimento de causa sobre o não ou sobre o sim que eles precisam dar para os seus filhos. Você pode dizer, Lucas, eu não consigo fazer assim hoje. Então, é tempo da gente correr atrás. Por isso, vamos buscar formação, né? Por isso, vamos buscar ajuda para que a gente possa educar ainda melhor os nossos lares, não é? A gente já falou aqui do monólogo que não educa. A gente já disse que o filho ele precisa saber o que é bom, né? E o que é ruim, no que ele é bom e no que ele precisa melhorar nessa vida, né? Então, é preciso dialogar com o filho. E por quê? Porque o adolescente hoje, ele está nessa fase da contestação. Porque ele espera sempre uma resposta inteligente do seu pai e da sua mãe. E essa resposta inteligente não é uma resposta mirabolante, mas é uma resposta segura, né? De alguém que pensou sobre o assunto e sabe por que está falando não, sabe por que está falando sim. Uma resposta bem conectada, precisa, cheia também de afeto, antes da bronca, por exemplo, né? Antes de responder, é bom você enaltecer a qualidade da contestação do seu filho também. Que bom, filho, que você questionou, que bom que você quer saber o porquê que nós não estamos autorizando você a fazer tal coisa, não ir a tal viagem, não ir a tal passeio, não ir a tal lugar, né? Que bom que você questionou, porque aqui, ó, está a resposta, né? E vamos refletir juntos sobre ela, isso é importante. Uma boa afetividade, quer dizer, um bom gesto de carinho para com o seu filho antes de uma resposta, por exemplo, que você sabe que vai ali mexer com ele, não quer dizer que essa boa afetividade é proteger a todo momento. As pessoas, elas sofrem, isso é natural, as pessoas precisam passar por não. Ah, coitadinho, né? Todo mundo vai, só ele que não vai. Tá, mas qual que foi o combinado? Né? Ah, mas ele vai sofrer vendo os colegas ir e ele não poder ir. Mas qual foi o combinado? Porque sofrimento todo mundo tem, não é? Agora é importante entender o que é que vai fazer aquele adolescente crescer. É o não ou é o sim? Eu não preciso dizer não a todo momento, eu também não preciso dizer sim a todo momento, mas é importante estar preparado para cada caso, né? Isso é muito importante, isso chama maturidade dos pais. E por que nós não podemos super proteger os nossos filhos? Porque os sofrimentos existem e eles são inevitáveis na vida. É a vida acontecendo, né? E o problema dos filhos superprotegidos, na verdade, é consequência de uma superproteção, né? Então, os filhos que não sabem lidar com os sofrimentos, com os desafios, é sempre consequência de uma superproteção. Você precisa entender o seguinte, por isso que eu quis começar a nossa aula falando de uma vida biográfica. O que é vida biográfica? É a vida que você escreve com as suas atitudes, com a sua maturidade. Da mesma maneira que você teve a oportunidade, pai e mãe, de escrever a vida de vocês, você precisa entender que os seus filhos também precisam escrever a deles, não é? Então, por mais que eu ame, por mais, nossa, né, a mãe principalmente, se eu pudesse, colocava debaixo das minhas asas e tal, eles precisam escrever a história deles, né? Essa biografia é muito importante. Então, um adolescente, ele sofre muito mais quando ele é super protegido, muito mais, quando tem tudo na mão, não é? Quando a gente quer sofrer sempre no lugar dele,
quando a gente quer tornar a vida dele sempre mais fácil, quer dizer, tudo que vem fácil, vai embora fácil também. Então, tornar a vida do adolescente fácil, super protegendo o adolescente, nós, com certeza, vamos fazer com que eles escolham lá na frente consequências de sofrimento. É muito mais respeitado uma mãe exigente do que uma mãe condescendente, ou seja, que aceita tudo, que faz tudo. Então, a gente já disse aqui certa vez que hoje, muitas vezes, as casas se tornaram um hotel 5 estrelas, onde os pais são empregados dos seus filhos. E não estou querendo dizer que o discurso seu, pai e mãe, precisa ser todo momento enfadonho, como aquele discurso, a vida é dura só para quem é mole, Você não precisa ficar dizendo isso, repetindo isso o tempo todo. Mas o seu discurso ele deve também exaltar as conquistas do seu filho. Isso incentiva ele a abraçar as responsabilidades também. Olha quanto crescimento a gente vai causando para a vida do filho. Assim ele vai crescendo, assim ele vai aparecendo. E sabe quando a gente percebe que o nosso filho está crescendo de verdade? Quando nós estamos crescendo de verdade? Quando a gente consegue equilibrar a vida com o otimismo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos sofrimentos. Imagina só que as pessoas que você pensou no início da nossa aula, aquelas que são fontes de inspiração para você, o quanto essas pessoas precisaram aprender a amar na vida. Amar mesmo, Quanto elas precisaram amar. Amar outras pessoas de carne e osso, amar a si próprias. O quanto essas pessoas precisaram servir a outras pessoas. Lembra da vida dessas que te inspiraram? Quanto você viu ou ouviu dizer que a vida dessas pessoas esteve sempre a serviço do próximo. O quanto essas pessoas sofreram os sofrimentos inevitáveis da vida. Talvez esses que você chamou de inspiração da sua própria vida sofreram com doença, com perdas, com reveses da vida, até mesmo com culpas que carregaram sobre si. Não é mesmo? Lembra da história delas e vê se você não nota esses traços de amor, de entrega, de doação, de trabalho duro, de suor, ali para conquistar a casa, ali para educar a família, para colocar o alimento na mesa. Quantas histórias de sacrifícios a gente ouviu assim, de pessoas que nos inspiram. E quantas histórias também de enfermidade, onde essas pessoas que tinham ali a virilidade, homens que tinham a força física e muitas vezes terminaram num leito, numa cama, mas mesmo assim dando testemunho de amor, de sofrimento, de sacrifício, de entrega, de acolher, de aceitação do seu próprio sofrimento, mas também muitas vezes de oferecimento para aqueles que mais precisavam. Quantas histórias assim já nos edificaram? Tenho certeza que você tem inúmeras delas. Como que essas pessoas se tornaram imortais no seu coração e na sua memória? Foi justamente pela capacidade de se viver uma vida com otimismo, com entusiasmo. E viver a vida com otimismo não significa dar risada de todas as coisas, não é ser um bobo da corte, mas significa reconhecer o seu lugar no mundo, saber exatamente o quanto as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos podem ajudar em alguma coisa neste mundo. O seu filho, a sua filha adolescente, antes de qualquer bronca, precisa que você sente com ele na cabeceira da cama e enalteça os seus dons, os seus talentos. Talvez você esteja olhando só o lado ruim do seu filho hoje. Talvez você esteja olhando só o lado que hoje você enxerga como desprezível na vida dele. Porque aquela criança que você tanto amava foi se transformando e nas crises dos adolescentes nós temos dificuldades mesmo que vão sendo enfrentadas. Mas eu queria te convidar, pai e mãe, hoje a ter um outro olhar. Olha para as qualidades, olha para os talentos, olha para os dons que os seus filhos possuem. E antes de qualquer bronca ou antes de qualquer lição, aprenda a fazer esse sanduíche. Começa sempre uma conversa, enaltecendo a qualidade dele, o potencial. Olha, meu filho, parabéns por essa conquista, Ou então, eu sei que você é bom nisso, naquilo, e depois vem a correção, depois vem o aviso, depois talvez venha aí o momento, da educação, mas eu preciso que você melhore nisso. Mas hoje, o seu pai e sua mãe se decidiram por não permitir que você vá em tal lugar, porque você precisa melhorar em tal matéria, em tais notas, não é? Isso é educação, isso é família. Depois,
termina com outro elogio, com outra qualidade, se colocando à disposição do seu filho para ouvi-lo. Os adolescentes, por que adolescência é sem segredo? Porque todo adolescente, o que mais ele deseja é encontrar pessoas que ajudem eles a crescer para a vida adulta. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, ouvindo bastante, escutando bastante quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. Então, o tempo de qualidade para o adolescente é muito importante. Segunda coisa que é importante, todas as vezes que você for dizer um não, uma decisão que precisa ser tomada em relação ao seu filho, se reúne com seu marido, com a sua esposa, deixem bem alinhado qual vai ser a conversa, né? E saiba que as contestações do seu filho são importantes. Esteja preparado quando ele perguntar, mas por que não? Esteja preparado em dar uma resposta convincente, que seja lógica, que seja inteligente, porque isso você vai ganhar o teu filho adolescente, né? E em terceiro lugar, otimismo. Leve o seu filho adolescente a acompanhar pessoas que inspiram outras pessoas, né? Por isso que eu sempre bato nessa tecla da visita a lar de idosos, da visita a pessoas que passam por outros desafios na vida, porque o adolescente não tem segredo. O adolescente, para ele crescer, ele precisa estar em contato com a realidade do mundo, para ele sair um pouco do campo das ideias, porque se a vida dele é bem fácil, se todas as coisas até agora não exerceram grandes conquistas, né? Ou seja, grandes sacrifícios para conquistar, ele precisa estar na companhia de pessoas que já sofreram na vida, que já passaram por outros desafios, para que ele possa estar diante da realidade também. Às vezes eu digo para os meus alunos adolescentes, imagine, na educação financeira principalmente, imagine se do dia para a noite, todo o dinheiro que você possui, que a sua família possui, por exemplo, não valer mais nada. Imagine que nós entramos numa crise total, como acompanhamos outros países vizinhos, né? E o seu dinheiro já não vale mais nada. Como você se viraria? Qual seria a sua perspectiva de vida, né? Então, quanto mais fincados na realidade do mundo, mais o teu filho cresce, mais o teu filho aparece, mais a vida biográfica dele tem sentido. Eu faço um apelo, pai, mãe que me acompanhem. Não deixe o seu filho ficar apenas na realidade da vida biológica. Não deixe o seu filho chegar no fim da vida dele num vazio existencial. E você pode favorecê-lo agora, nesse momento, a chegar no fim da vida e ter realmente algo a que se orgulhar. Quando ele começar a escrever a vida biográfica dele de verdade. Que em primeiro lugar é ser útil, servir. Em terceiro lugar, amar com amor de sacrifício, como a gente já aprendeu nas outras aulas que tivemos também. Ou seja, tornar a sua vida verdadeiramente cheia de sentido naquilo que faz. E aí não vai importar tanto a profissão que ele escolher, o vestibular que ele decidir, o que é que ele quer ser da vida. O mais importante é que ele verdadeiramente encontre a razão da existência dele. E a razão da nossa existência está na nossa vida biográfica, em deixar um legado verdadeiramente bom e útil para as pessoas que vierem depois de nós. Aí está o sentido da nossa vida, aí está a grande felicidade que nós lutamos tanto para encontrar. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua atenção de estar conosco em mais essa aula da nossa jornada Adolescência Sem Segredo. Voltamos a semana que vem com mais um episódio da nossa jornada e eu espero a sua companhia também. Forte abraço e até lá!